Demorou, né, Débora, para ser afastada, né? Demorou demais. Demorou, não foi a Wanda de Carvalho. Demorou demais. Primeiro que ninguém nunca entendeu como é que Débora Cecília chegou ao cargo, vamos dizer assim, de ser árbitra FIFA. Ninguém nunca entendeu. Árbitra FIFA, gente. Débora Cecília. Pelo amor de Deus. As três principais torcidas do estado, a torcida do Náutico, a do Santa Cruz e a do Sport, detesta ela. Porque em vários jogos ela já prejudicou o Santa Cruz, já prejudicou o Náutico e já prejudicou o Sport. Nos clássicos, ela nunca apitou nenhum grande jogo no futebol brasileiro na Série A. Fica ali como quarta árbitra na maioria das partidas. Mas, segundo o presidente da federação, ela é uma ótima árbitra. Ontem não, no caso no domingo, para mim o grave erro não foi nem necessariamente o gol marcado pelo Náutico naquele toque de mão, de braço, que era um lance que no ao vivo, porra, ficou a percepção para a maioria de que tinha sido mão, sim. Só que o mais absurdo para mim foi o impedimento, cara. Aquele impedimento eu olhei assim e falei, meu Deus, como falta capacidade cognitiva para Débora Cecília, porque não é possível, pô. Clara, ela tava de frente pro lance, pô. O jogador do Náutico claramente toca na bola e dá um passe sem querer, né? A bola vai para frente pro ataque do Santa Cruz e era uma chance muito perigosa pro Santa ali. Ali para mim é o grande erro da partida. Fora os 2 minutos que ela não deu a mais do que ela deveria dar nos acréscimos, né? Ela deu os 50, até os 50, né? Dos 5 minutos. Só que ela paralisou o jogo aos 48 minutos, faltando 2 minutos para acabar a partida. Sempre tenta ser o centro das atenções nos jogos. Sempre tenta paralisar mais demais o jogo, chamar responsabilidade, ficar gritando, gesticulando. Ou não, não. Assim, é uma árbitra que eu nunca entendi porque todo esse privilégio nos clássicos aqui de Pernambuco. Nunca entendi. Mas o que falar do senhor presidente da Federação Pernambucana de Futebol? Pelo amor de Deus, né, gente? E aí vamos lá, para a publicação feita ontem pelo GE da Camila Souza. Afastamento será por tempo indeterminado. E aqui, ó, o CEAF, ou sei lá, CIEF, sei lá, tanto faz também. Para quem não sabe, a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco informa que, após análise criteriosa do lance ocorrido no jogo de Náutico Santa Cruz, reconheceu-se ali basicamente a ocorrência de um erro da arbitragem no segundo gol do Náutico, quando a bola tocou no braço de um atleta da equipe mandante e a infração não foi marcada. E aí a comissão ainda descreveu o lance como complexo e dificultoso para análise da juíza principal da partida, Débora Cecília, mas chama também a responsabilidade para o árbitro assistente número 1, o José Romão, que estava de frente, à frente com o lance. Exato, teve esse erro também, né? Débora, primeiro, que ela errou muito no jogo do Sport contra o Decisão, e ela marcar uma falta inexistente, que ela deu uma falta no Gasparzinho, assim, no fantasma. Foi inacreditável. E naquele gol marcado, ou melhor, não marcado, né? Que foi validado pela Débora Cecília contra o Sport no jogo contra a Decisão, né? A bola não tinha entrado e aí ela tinha que se confiar no Bandeirinha. Só que o Bandeirinha estava muito mal posicionado também no lance para você garantir que aquela bola tinha entrado. E ela confiou no Bandeirinha no jogo contra a Decisão. E nesse jogo contra o Náutico, no caso no Clássico, ela também confiou no Bandeirinha. Tomou tromba. Quem está apitando jogos com ela, no caso, os bandeirinhas ali estão muito mal também. Porque o bandeirinha, no caso, no lance do impedimento do jogo do Náutico Santa Cruz, eu nem acho que ele, no caso do lance do impedimento, tá, gente? Só para deixar claro. Eu nem acho que ele foi o grande culpado, não, porque a visão do cara era muito difícil, era do outro lado do campo, tinha vários jogadores na frente, e talvez a percepção é que o jogador do Santa Cruz é que tocasse na última, por último na bola, né? Só que a Débora Cecília estava de frente com o lance. Enfim, ó, um parênteses sobre essa imagem aqui que a Camila Souza até publicou lá no GE. Aqui, muito provavelmente, é o William Oliveira. Esse foi um jogo da pandemia, tá? E foi justamente nesse jogo que o William Oliveira recebeu a entrada criminosa de jogador do Santa Cruz, que era para ser expulso e ela não fez nada. Enfim, paciência, cara. Não tem prestígio mais nenhum com os jogadores, não tem moral nenhuma. Ninguém respeita mais ela, infelizmente. E aí, para mim, a comissão da arbitragem de futebol pernambucano e tal, para mim fez correto aí a decisão tomada em afastá-la por tempo determinado e ela tem que passar por um período de reciclagem. E é isso que tem que ser feito. Não vamos abominar ela também e falar, porra, meu Deus, não serve para nunca mais para apitar nada, não. Se ela melhorar daqui a 1, 2 anos, que ela volte a apitar jogos do Pernambucano. Mas nesse ano não dá mais. Já errou gravemente em 2 jogos, de forma praticamente consecutiva, né? O espaço de tempo foi de uma semana aproximadamente, de um jogo para outro, que ela errou de forma muito grave. Então, tá correta aí a determinação em afastá-la por tempo determinado.
Régua passada nisso, vamos agora passar para a pauta de Everaldo barra Bahia barra linkando um pouquinho a contratação de Pablo no esporte, tá? Antes disso, Montenegro Cargas e Transação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Pô, rapaziada, a informação publicada ontem pela Gabriele Gomes do GE sobre a situação de Everaldo foi a seguinte. Isso aí umas 2 horas antes do jogo começar, o jogo do Bahia, tá? Que Everaldo sinalizou ao Vitória que não tem interesse em se transferir para o clube. O Bahia estava disposto a negociar o centroavante de 33 anos por cerca de 6 milhões de reais. 1 milhão de euros, né? O que dá hoje na cotação 6,2 milhões de reais. Rapaziada, é o seguinte, linkando um pouquinho aqui a Pablo. Então, não era melhor ter gastado 6 milhões de reais em Everaldo do que contratar Pablo? Sem dúvidas nenhuma. Everaldo é muito melhor do que Pablo. Everaldo, nos últimos 2 anos, vem de temporadas muito melhores, no caso, do que as temporadas que Pablo vem fazendo no Atlético Paranaense. É um jogador que sabe fazer o papel de pivô melhor do que Pablo, tem uma finalização melhor do que Pablo, tem um passe melhor do que Pablo. Em todos os quesitos ele é melhor do que Pablo. Bom, só que tem um ponto aí, gente. É justamente a vontade do jogador. Veja só, vocês acham que Everaldo chegaria aqui no esporte com o status de disputa por titularidade com paciência? O status dele lá no Bahia é literalmente o mesmo, gente. É uma disputa por titularidade com o William José, com o Lúcio Rodrigues. E ele pode jogar até como ponta-direita também, que o Rogério Ceni já utilizou ele assim algumas vezes, ou melhor, em muitas vezes, muitas oportunidades. E ele até conseguiu corresponder em algumas partidas, em outras não. Mas ele não é ponta, né? Ele é centroavante mesmo. Ele é camisa 9. E aí é o seguinte, meus amigos. Vocês acham que o jogador que está no Bahia, que vai disputar a pré-Libertadores, que hoje está num patamar muito superior ao do esporte, tem um grupo CIT que traz uma estabilidade muito maior ali para o jogador e tal, disputa os campeonatos com uma pretensão maior do que o esporte, pelo elenco que o Bahia tem, é óbvio, em comparação ao do esporte nesse momento. Vocês acham que Everaldo chegaria aqui para o esporte com o mesmo status que ele tem lá no Bahia, só que lá no Bahia ele vai disputar coisas maiores, vai ter uma visibilidade maior? Não faz sentido nenhum, gente. É óbvio que o jogador não vai querer se transferir de um Bahia para o esporte nesse momento. Outro cenário seria o seguinte: se o esporte não tivesse nenhum centroavante, eu tivesse um que tivesse em péssima fase, e ele soubesse, eu vou chegar no esporte para ser titular absoluto, aí é um outro contexto. Aí ele chegaria aqui para ser titular absoluto, não é o caso. Hoje, Everaldo não chegaria aqui com o status de titular absoluto. Ele chegaria para disputar a posição. Com o decorrer da temporada, ele poderia até se tornar esse titular absoluto, mas não é o caso. Então, não vamos assim atrelar. Se contratou Pablo, era muito melhor contratar Everaldo. E eu concordo, mas o jogador não iria vir, gente. Normalmente, posição de centroavante, você tem um centroavante titular e um outro sempre vai ser pior do que o titular. Lógico que o ideal é que não seja muito pior, é que seja de um nível ali 80% do que é o titular, ou 70% pelo menos. Esse é o ponto. Você não vai conseguir contratar 2 centroavantes de um mesmo nível, é muito difícil, é muito raro. Por quê? Porque um centroavante de muita qualidade, assim como um goleiro, ele não vai querer comer banco em algum outro clube, não. Ele vai querer ser titular da equipe. Então é difícil especular possivelmente Everaldo no esporte. No caso do Vitória, era um contexto um pouco diferente, né? Mas mesmo assim complexo, porque o Bahia é rival do Vitória, vice-versa, óbvio. Só que Everaldo chegaria no Vitória para ser titular absoluto, e não para ser um banco e para disputar a posição na titularidade. E mais um ponto, tá, gente? A informação publicada recentemente, que eu já trouxe isso aqui em vídeo, é que Carlinhos já fechou com o Vitória. E eu até me surpreendi que o salário de Carlinhos é bem abaixo. É cerca de 60, 80 mil reais, tá? Que ele vai receber por mês no Vitória. Eu já fiz análise sobre ele aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para quem não acompanhou. Eu acho que é uma contratação interessante sim para o Vitória, ainda mais pelos valores. Se não der certo, velho, vai atrás de outro de 300 mil, de 400 mil no meio da temporada. Mas eu acho que Carlinhos, tendo uma maior sequência, tendo maior minutagem, eu acho que ele pode entregar seus golzinhos sim e pode ajudar o Vitória com o decorrer da temporada. Lógico, Mastrena é melhor do que ele, Everaldo é melhor do que ele, tem outros centroavantes melhores do que o próprio Carlinhos, mas eu não acho Carlinhos de todo bagre, não, como a torcida do Flamengo acha, óbvio. Do patamar do Flamengo, Carlinhos é um bagre, pro patamar do Flamengo. Mas pro patamar do Vitória, eu acho que é uma contratação interessante sim, tá? Ainda mais pelos salários,
acho que vale o risco, sim, na contratação de Carlinhos. Bom, gente, e aí tá o detalhe. Everaldo ontem jogou no Campeonato Baiano, foi titular e fez um dos gols da partida. Everaldo não se sente desconfortável jogando no Bahia, sendo um banco de reservas para disputar a posição. Ele não se incomoda com isso. O Bahia até queria vender o jogador e tal. Não, veja só, por 6 milhões de reais a gente negocia. Mas o próprio jogador se sente confortável aí. Então não vai ser qualquer clube que vai conseguir arrancar Everaldo do Bahia, não. Porque tem a vontade do próprio jogador também de permanecer na equipe, tá? Mas vamos passar aqui para os gols rapidamente. Bahia vence por 2-0. Everton Ribeiro solta um passe aqui para Gilberto. Gilberto vai na linha de fundo, solta o cruzamento para trás. O goleirão, mal para Carvalho, abandonou a meta, não conseguiu fazer interceptação no lance. E Everaldo, pum, de cabeça, faz 1-0. Comemoração ali ao lado de Eric Puga. O Bahia foi com um time um pouquinho mais alternativo em relação ao último jogo, né? Eric Puga foi titular, o próprio Everaldo foi titular, Jean Lucas jogou também. Então não foi o time 100% titulado que jogou contra a equipe do Sampaio Corrêa. Não tinha o Eric de titular, né? Não tinha o Rodrigo Nestor de titular. Então foi um time um pouquinho mais alternativo. Mesmo assim, é um bom time e foi o suficiente para o Bahia vencer a equipe do Porto por 2-0. Vamos passar aqui para o segundo gol da partida, tá? Segundo gol marcado por Eric. Eric já faz o seu segundo gol aí na temporada, em 2 jogos. E Jean Lucas que se cuide, viu? Mais uma vez, entrada forte na grande área e finalização de cabeça. É a especialidade da casa. O homem faz muitos gols de cabeça, não é à toa que ele já fez 3. 2 foram validados pela arbitragem e o outro que ele fez contra o Sampaio Corrêa foi invalidado, mas o homem tem uma boa presença de área e tem um bom cabeceio. E jogando mais uma vez dele, né? Ademir Fumacinha. Ademir Fumacinha tá demais. Deu 3 assistências no último jogo e nesse jogo aí deu mais uma assistência para Eric fazer o golzinho de cabeça, tá? Eu esperava até mais do Bahia, eu esperava uma goleada, uns 4-0, 5-0 pelo menos, mas o Bahia de certo modo venceu com segurança. Nesse momento volta para o G4 da competição e é o quarto colocado mesmo. Tá com 5 pontos, com a mesma pontuação ali do Jequié, do Porto Esporte Clube também, que foi justamente o confronto direto. Mas é só questão de tempo para o Bahia brigar aqui pela liderança com vitória e ainda vai ter o Bavi, né? E aí vamos ver quem é que vai ser o líder da fase de grupos do Bahia, não. Bom, rapaziada, é isso por enquanto, tá? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, gente, tamo junto.